Dose de Fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, que diz o seguinte: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esquecerei de vocês. Vejam, eu escrevi seu nome na palma das minhas mãos, seus muros em ruínas estão sempre na minha mente. Iniciamos essa semana falando sobre não se esquecer. E hoje eu quero falar sobre um Deus que não se esquece de nós. Essa semana toda estamos falando aí sobre a trajetória do povo de Israel no deserto. Eu acho que uma semana de programa é insuficiente para poder falar de detalhes, de coisas tão grandes que aconteceram ali no deserto, de tantos exemplos que nós podemos tirar de erros que o povo de Israel cometeu contra Deus, pela incredulidade deles, pela teimosia, pela murmuração que eles praticaram ali diante do Senhor no deserto, por não confiar em Deus. Todas as coisas ruins, negativas que o povo de Israel produziu, entre contendas, rebeliões, todas as coisas que eles faziam, as queixas que eles faziam, as reclamações que eles faziam dentro de suas tendas, a falta de obediência aos mandamentos de Deus, a não aceitação das leis, o coração fechado, tudo isso era resultado de uma falta de fé, era resultado da incredulidade, era resultado deles olharem para tudo que Deus estava fazendo e eles ainda assim não quererem aquilo que estava diante deles, ainda assim eles duvidarem, ainda assim eles permitirem que a incredulidade tomasse o coração deles. Eles foram a geração que mais viram sinais, a geração que mais viram agir de Deus, mas ainda assim foi a geração que mais mostrou incredulidade. Foi a geração que mais irritou Deus. Porque eu sempre falo aqui no programa, sem fé é impossível agradar a Deus. E se existe uma coisa que Deus ele realmente fica chateado, é com a incredulidade. Jesus, ele uma vez chegou para os discípulos diante de uma situação, Jesus olhou para eles e falou assim: ó geração incrédula, até quando eu terei que suportar vocês? Porque a falta de fé, a incredulidade impede a pessoa de viver aquilo que Deus tem para ela. Então, quando eu não acredito, quando eu não tenho fé, quando eu não coloco a minha fé em prática, quando eu olho para a Bíblia, para a palavra de Deus, eu falo: ah, não, isso aqui é só palavra, isso aqui é só papel. Ah, não, a Bíblia, ela funciona, mas ela funciona só para as pessoas que viveram naquele tempo. A Bíblia não funciona mais para mim. A Bíblia funciona só para outras pessoas, para mim não. Quando nós olhamos para as coisas de Deus e nós tratamos a palavra de Deus, nós tratamos o agir de Deus na nossa vida como algo natural e nós esperamos apenas socorro nas coisas naturais, achamos que é da nossa força, é a ajuda do fulano, do ciclano, do beltrano que vai resolver meus problemas, e eu começo a olhar para as circunstâncias e eu não acredito num Deus que move o impossível, num Deus que faz água sair de onde não tem, num Deus que cria coisas aonde não existe, porque a palavra de Deus diz assim. A Bíblia é um livro que nos conduz à fé. A Bíblia é um livro que nos apresenta o poder sobrenatural de Deus. E ela se torna viva na sua vida quando você acredita. Quando você realmente se posiciona sobre essa palavra. Ela é o poder de Deus, por isso o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, eu não me envergonho da mensagem a respeito das boas novas, pois ela é o poder de Deus para a salvação. Então, quando eu me posiciono diante da palavra de Deus acreditando, eu vivo as promessas. Deus chamou, tirou aquele povo de Israel lá do Egito, colocou eles no caminho para uma terra prometida. Deus disse para eles, a promessa era: eu vou tirar vocês dessa escravidão, vocês vão deixar de serem escravos, vocês vão deixar de trabalhar para os outros, vocês vão deixar de sofrer na mão dos outros, porque como escravos, eles trabalhavam, mas eles não tinham vida, eles não tinham bens, eles não tinham casa, eles não tinham liberdade, eles não tinham progresso. Eles viveriam o resto da vida deles ali como as 4 gerações que passou no Egito como escravos, acordar todo dia, trabalhar e ir lá voltar para casa e depois dormir um pouquinho, voltar a trabalhar de novo assim. Que vida é essa, gente? Que vida monótona é essa? Não era essa a vida que Deus tinha para os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó.
Agora Deus tira eles, dá a eles. A primeira coisa foi a liberdade. Quem não quer liberdade? E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos tirou do mundo, nos tirou da escravidão do pecado para a gente poder ser livre. Aí Deus tira o povo lá da escravidão, dá a eles liberdade. Só que agora o processo da saída do Egito até a Terra Prometida, existe uma trajetória, existe um caminho. E existem dificuldades. Muitas vezes, quando a gente se depara com as dificuldades, a gente começa a questionar Deus. Todas as pessoas, é normal do ser humano, passou por dificuldades, entrou num momento difícil, já começa a questionar Deus. Será que Deus está comigo? Será que Deus está se lembrando de mim? Será que Deus está lembrando que Ele me prometeu isso? Mas todo mundo me falou que Deus tem vida boa para mim, que Deus tem salvação para minha família, que Deus tem cura para mim, mas eu não estou vendo nada disso. Parece que eu virei crente agora, eu fui para a igreja agora, eu comecei a andar no caminho da fé agora eu tenho fé em Deus, todo mundo ficou falando de Deus para mim, agora eu tô no caminho da fé, mas tá tudo dando errado, nada tá dando certo. Ai Deus, será que realmente isso é verdade? E começo a questionar. Foi o que aconteceu com o povo de Israel nesse período de 40 anos que eles ficaram no deserto. Aí entra aqui Deuteronômio, capítulo 1. O Deuteronômio é um livro de lembrança, é um livro onde o Moisés recorda ao povo de Israel tudo que aconteceu desde a saída deles do Egito até aquele momento, aqueles 40 anos. Ele relembra as leis, ele relembra as promessas, ele relembra também ao povo a rebeldia, por que o povo não entrou na terra prometida. Aqui em Deuteronômio capítulo 1, versículo 2, ele diz que o caminho para a terra prometida era de 11 dias, mas se tornou um caminho de 40 anos por causa de tudo que a resposta do povo de Israel para Deus foi uma resposta de incredulidade, não foi uma resposta de fé. Se Deus libera para você uma palavra, se Deus libera uma promessa sobre a sua vida, se Deus diz para você, e a Bíblia é um livro de Deus dizendo e fazendo promessas pra gente, a Bíblia é um livro de promessas de Deus. Se você lê a palavra de Deus, se você acreditar na palavra de Deus, nas promessas de Deus aqui, e você vai viver essas promessas. Mas muitas pessoas, ao invés de dar fé às promessas de Deus, elas dão incredulidade. Quando Deus dá a promessa, elas duvidam. Então Deus não vai fazer nada. Vai viver essa vida, vai morrer no deserto. Porque a resposta que Deus deseja de mim e de você, quando Ele vem ao nosso encontro, é uma resposta de fé. Sim, eu creio. Deus, eu creio. Eu creio e eu creio. E agora eu começo a me movimentar diante da fé. Aí diz a palavra de Deus que diante daquela geração toda aquela geração perversa, que não creu, que foi incrédulo, que murmurou, que reclamou, que botou defeito em tudo, essa geração pereceu no deserto. Exceto Josué e Calebe. Porque Josué e Calebe, eles foram retos. Eles confiaram em Deus diante de tudo. Eles acreditaram que Deus faria eles entrarem na terra prometida. Diz aqui, a única exceção será Calebe, filho de Jefoné, ele verá a terra prometida, pois ele seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele e aos seus descendentes parte da terra que ele explorou durante a sua missão de reconhecimento. E Josué também, que está falando mais pra frente, não vou ler o capítulo todo, mas depois você pode ler Deuteronômio capítulo 1. Você vai ver Deus cumprindo a promessa na vida do Josué e do Calebe, porque eles seguiram a Deus em tudo. Deus se esquece de nós? Não. Imagina se Deus se esquecesse. Como seria a nossa vida? Como seria a terra? Imagina se Deus se esquecesse da terra. Imagina se Deus se esquecesse dos seres humanos. Imagina se ele ficasse lá no céu, tá lá de boa, eu vou deixar esses humanos aí, eu não vou me importar mais com ninguém. Imagina se Deus se esquecesse de nós, o que seria? Deus não se esqueceu. Apesar de toda a rebeldia da humanidade, apesar de todas as coisas que já aconteceram, Deus, ele não se esqueceu de nós e ele jamais poderá se esquecer. Diz a palavra que ele não se cansa, ele não se fadiga, ele não desiste. Não importa quantas vezes a gente não creu, não importa quantas vezes a gente virou as costas, não importa quantas vezes a gente murmurou, não importa quantas vezes a gente desanimou, não importa quantas vezes a gente pensou que Deus não estava com a gente, Deus não desiste de nós. Ele jamais desistirá. Ele nunca desistiu, ele nunca nem pensou em desistir de você. Então, meu querido e minha querida, se posicione diante de Deus. Vamos olhar para os exemplos que aconteceram aqui na Bíblia Sagrada.
do povo que se rebelou contra Deus, do povo que não creu, do povo que foi incrédulo, do povo que desistiu de Deus, do povo que desistiu das promessas, do povo que se desanimou diante das dificuldades. E eles julgaram que Deus era igual ao homem, julgaram que Deus era igual às pessoas, que Deus não cumpria suas promessas, mas Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender. Quando ele fala, ele cumpre. Quando ele promete, ele cumpre. E a Bíblia é um livro de promessas de Deus para você. Creia nas promessas de Deus. Conheça as promessas de Deus. Se Deus se esquecesse de nós aqui na terra, o que seria de nós? Mas ele não se esquece. Ele está atento. E diz a palavra que os olhos do Senhor andam por toda a terra. Estão sobre os justos. Estão sobre os injustos também. Deus está atento a tudo e a todos. Por isso nós não somos consumidos. Diz a palavra de Deus. Eu não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não são consumidos. Deus, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então nós precisamos entender, quem precisa mudar somos nós. Quem precisa entrar no propósito de Deus e seguir toda a orientação do Senhor, quem precisa seguir Deus para onde Ele for, somos nós. Nós que precisamos mudar a nossa mente, nós que precisamos mudar o nosso comportamento diante de Deus, nós que precisamos direcionar a nossa fé e arrancar do nosso coração toda a incredulidade, porque Deus não age na vida de quem não crê, Deus não age na vida do incrédulo. E diz a palavra de Deus, não seja incrédulo, seja crente. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, no nome de Jesus, Pai, diante da Tua palavra, eu oro para que o Senhor nos ajude a entendermos isso, que não sejamos, Pai querido, incrédulos. O povo de Israel pereceu, uma grande parte deles, toda aquela geração que saiu do Egito pereceu porque eles não creram. Todos aqueles que tinham mais de 20 anos quando saíram do Egito pereceram no deserto porque foram incrédulos. Eles permitiram que as circunstâncias determinassem a fé deles no Senhor. Pelo contrário, eles não tiveram fé nenhuma. Eles não confiaram no Senhor, mesmo vendo as coisas que o Senhor fez. Eu oro para que nesse tempo, nesse momento que nós vivemos, nós somos a geração do momento. Daqui 100 anos, nenhum de nós vamos estar mais aqui. Que nós possamos ouvir a sua voz, que nós possamos crer na tua palavra, que possamos crer nas tuas promessas, que possamos viver aquilo que o Senhor tem, Deus, liberado sobre nós nesse tempo. Pois o Senhor está vivo, o Senhor está entre nós, o Senhor está com os teus olhos bem abertos sobre nós e os teus ouvidos também inclinados para ouvir as nossas orações. O Senhor está aqui dentro de nós. Eu oro para que nós possamos crer nas tuas promessas. Eu oro para que nós possamos entender, Deus, aquilo que o Senhor quer fazer no nosso tempo e na nossa geração. No nome de Jesus, alcance o coração de cada pessoa que me pediu oração. Que o teu poder encontre a fé dessa pessoa. E ao me pedir oração, Deus, que no nome de Jesus, a fé, quando essa pessoa digitou a mensagem pedindo a oração, que essa fé possa, Senhor, encontrar o teu poder e que assim aconteça de acordo com a fé de cada um, em nome de Jesus. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém.